Fala galerinha, dando início aqui nossa sequência de aulas, tá? Então a gente vai verificar aqui, nossa aulinha de hoje vai ser tipos de sujeito. Então nós vamos ver os tipos de sujeito de uma forma bem simples, bem didática, tá bem? Depois a gente vai dar uma aprofundada nas próximas aulas. Hoje a ideia é você verificar quais são os tipos de sujeito, aplicar nos exemplos, que a gente só aprende fazendo exemplos, e depois acho que tem 5, 6 exercícios para a gente fazer. Beleza? Vamos iniciar então para a gente ganhar tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Vamos lá então. Então, os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Esse pode ser um desses três nomes. Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Então é o seguinte, você tem que focar principalmente no verbo, tá? Aí a pessoa, eu estou estudando sujeito, o que tem a ver o verbo? Porque o verbo ele vai te indicar. Se ele está no plural, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. Então, se por exemplo, o verbo está no plural, o núcleo do sujeito vai ter pelo menos dois, beleza? Ele vai estar no plural também, porque ele tem que concordar com o núcleo. Se ele está no singular, só vai ter um, fechado? Se por acaso o verbo, você verificou lá que o sujeito verbo você não está vendo, ele pode ser indeterminado ou ele pode ser oculto. Aí a gente vai ter que fazer aquela análisezinha, se está na terceira pessoa do plural ou se não está na terceira pessoa do plural. Indeterminado, a gente vai estudar o verbo haver. Então, viu o verbo haver na frase, já acende a luzinha de alerta. Temos três situações. Se cair o verbo haver ali no sentido de existir, sentido de tempo decorrido, ou se for um fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Beleza? Vamos dar início aqui aos tipos de sujeito, fazendo os exemplos, verificando como que pode ser cobrado isso daí. Beleza? Então vamos lá. Sujeito simples. Então, já partindo para o nosso primeiro exemplo. João comprou uma pipa. Aí você chega e fala assim, bom, onde está o verbo da oração? Primeira coisa que você tem que analisar. Bom, o verbo da oração aqui, neste caso, o nosso verbo vai ser qual? Lembra que verbo é aquela palavra que indica ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então você vai procurar a palavra que está indicando ação. Você, João. João está indicando alguma ação? Não, não está. Comprou, está indicando uma ação? Bom, comprou, tá sim. Está indicando uma ação. Quem é que comprou? Aí você chega assim, quem foi que comprou, meu Deus do céu? Espera aí que eu cliquei errado aqui. Pronto, agora sim. Já está no nosso segundo exemplo, depois não tem problema não. Então vamos lá. João comprou uma pipa. Aí você pergunta, quem foi danado que comprou? Ah, foi João que comprou. Então esse verbo está relacionado a este substantivo, certo? E aí você vai analisar. Esse substantivo, o núcleo dele, que vai ser justamente substantivo, é um, dois, não está escrito. Ele está aí? Tá, eu estou vendo aqui, é João. Eu estou vendo escrito. É um só? Então esse sujeito aqui é um sujeito simples. Beleza? Bem simples. Segunda frase aqui, ó. Ele trabalhou ontem. Eu coloquei essa frase aqui justamente porque é uma frase que gera uma certa dúvida no pessoal. Então, vamos lá, porque a gente sempre vê a frasezinha bem simples, aí depois vai lá no sujeito oculto e depois volta para cá de novo. Então é o seguinte, ó, você sempre vai procurar o verbo, é a primeira coisa. Qual é o verbo dessa oração? Ele não indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Trabalhou, opa, trabalhou é uma ação, né? Então alguém trabalhou. Quem foi que trabalhou? Ele. Ele está aqui. Beleza, você está vendo, você está enxergando a palavra? Tô vendo, ele está aqui. Se você está vendo, e é uma só, isso daqui vai ser um sujeito simples. Professor, mas não seria oculto? Não, não seria oculto. Seria se tivesse sem o ele. Imagina aqui que esse nome ele não estivesse aqui, beleza? Aí você pega e escreve, aí, olha aqui do lado aqui, ó. Ainda não sei colocar o slide em branco, então vai aqui, ó. Imagina que tivesse a frase aqui, ó. Trabalhou ontem. Você sabe quem é que trabalhou? Você chega a olhar a frase. Bom, trabalhou ontem. Qual é a palavra que indica ação? Trabalhou. Quem foi que trabalhou? Eu não sei, eu não estou vendo. Mas só que a gente sabe que esse verbo aqui está conjugando com quem? Com ele, com a terceira pessoa do singular. Ele. Você não está vendo isso aqui na frase. Se não está vendo, nesse segundo caso aqui, é um sujeito oculto. Beleza? Então, passo a passo. Peguei, achei o verbo da oração.
Peguei o verbo, encontrei qual é o verbo, analiso a quem que ele está relacionado. Estou vendo a palavra que ele está relacionado? Estou vendo. Sujeito simples ou outro tipo de sujeito. Beleza? Não esquece disso, hein, pessoal? Vamos lá, terceiro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Nosso terceiro exemplo. Apagar aqui que está uma bagunça. Prontinho. Vamos lá. Então, nosso terceiro exemplo. Ó. O humilde aprende mais. Aí você, eita, e agora? Não estou vendo substantivo aí. Porque, ó, você olha o é um artigo. Você olha o humilde, é um adjetivo. Você olha aprende, é um verbo. E mais é um advérbio de intensidade. Aí você, e agora, meu Deus do céu? Vamos lá. Quem é que aprende? Você vai lá no verbo, certo? Esse aqui é o verbo. Tá? Primeira coisa, identifica ele. Quem é que aprende? Ah, quem aprende está dizendo aqui que é o humilde. Você está vendo a palavra? Estou vendo a palavra. Mas, professor, ele é um adjetivo. Sim, olha o que temos antes aqui. Ó. Quando nós temos um artigo antes de uma palavra, tá? Ele está substantivando essa palavra. Então, essa palavra deixa de ser um adjetivo e passa a ser um substantivo. Beleza? Então, aqui, ó, aprende quem aprende o humilde. O humilde, o núcleo dele é só humilde, tá? Então, isso aqui funciona como sujeito, ok? Simples. Fácil demais, né, minha gente? Então, nós temos que saber diferenciar morfologicamente com sintaticamente. Então, a palavra humilde, morfologicamente, ela é um adjetivo, beleza? Agora, quando eu pergunto sintaticamente, o papel que a palavra humilde está desempenhando nesta frase aí, em específico, é papel de sujeito, ok? Deixa a gente ter mais um exemplo. Temos aí, ó. Os três construíram o projeto. De novo, primeira coisa, cadê o verbo da oração? Os não é, que é artigo. 3 é numeral, também não. Construíram, opa, construíram é verbo. Eu construo, tu constrói. Beleza, isso daqui é um verbo. Ótimo. Se isso daqui é um verbo, eu vou verificar com quem que ele está concordando. Então, quem foi que construiu? Os três. Você está vendo a palavra? Estou vendo a palavra. Qual é o núcleo dela, o substantivo que está no meio? Não tem, professor, é um numeral. Olha o que a gente tem antes aqui de novo, criatura. Temos um artigo. Se temos um artigo, ele está substantivando a palavra. Então, os três aqui, no caso 3, é o nosso núcleo do sujeito. E o sujeito é simples. Beleza? Bem simples, bem tranquilo, bem calmo. Então, primeiro a gente já entendeu. E primeira coisa que eu tenho que identificar, quando falar em sujeito, é procurar o verbo. Achei o verbo, vou ver com quem que ele está relacionado, ok? Próximo tipo de sujeito, nós temos sujeito composto. O que danado é sujeito composto? Olha só, se o simples eu só tenho um núcleo, o que é uma coisa composta, minha gente? Composto é aquele que eu tenho mais de um núcleo, beleza? Então vamos lá. Nosso exemplo. Aprendem mais os humildes e os esforçados. E aí o nosso passo a passo. Onde está o verbo da oração? Vamos procurar. Humildes é verbo? Não. Humildes é adjetivo. Mas, ó, eu tenho um artigo antes, então ele está substantivando esta palavra. Então, isso aqui está funcionando como substantivo. Esforçado também é um adjetivo. Eita caramba, e agora? Olha antes, ó. Antes eu tenho outro artigo que também está substantivando esforçados. Então, ele não está funcionando como adjetivo, ele está funcionando como substantivo, ok? Vamos procurar mais. Mais é um advérbio. Também não é, né? Isso aqui é um advérbio. Não é verbo. Cadê o verbo? Aqui, ó. O verbo aprendem. Você, eita, mas o verbo está no começo da oração. Não tem problema. Isso aqui é o nosso verbo. Aí você identificou o verbo. Com quem que o verbo está relacionado? Quem é que aprendem? Quem aprendem? Os humildes. E quem mais? E os esforçados. Pronto. Os humildes e os esforçados. Então, nós temos... Quais são os núcleos? Nós temos dois, ó. Humilde... Olha só. O núcleo é só o substantivo, tá, minha gente? Então, aqui nós temos, ó, humildes e esforçados. São os dois núcleos do sujeito. Se eu tenho dois núcleos, esses aqui são meus sujeito compostos. É o sujeito composto. Beleza? Não vamos falar ainda em concordância. Depois eu vou fazer uma aula só de concordância verbal e nominal para vocês, tá? Vamos para o nosso próximo exemplo.
Então, de novo, procura o verbo da oração. Pai e filho viajam juntos. Cadê o verbo? Verbo, palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ó, viajam tá aqui, ó. Marquei ele. Quem é que viajam? Filho e pai. Eu tenho quantos núcleos? 2, ó. O primeiro é pai e o segundo é filho. Então, esse aqui é o nosso sujeito composto. Fechado? Bem tranquilo, bem simples, bem fácil. Primeiro, sujeito simples, eu tenho só um núcleo. Sujeito composto, eu tenho mais de um núcleo, tá? Pode ter 2, 3, 4, beleza? Mas eu tenho mais de um núcleo, isso é importante. O núcleo sempre vai ser o substantivo. Presta atenção na palavra para ver se não tem um artigo antes. Porque você acha que é um adjetivo, acha que é um verbo, mas tem um artigo antes que está substantivando a palavra. Fechado? O nosso terceiro tipo de sujeito, que é o oculto ou elíptico. E aí mora um pequeno probleminha. Não é um problema, é só uma observaçãozinha que você tem que ficar atento. Quando o sujeito oculto for a terceira pessoa do plural, você vai analisar na frase se ela tem um referente ou não. Ah, Glênio, vamos para o exemplo que é melhor. Vamos embora para o exemplo. Então, nós temos aqui, ó, na frase, gosto de viajar todos os anos. Qual é o verbo da oração? Sempre vai ser assim. Achei o verbo. Opa, o verbo é viajar. Eu quero é viajar. Achei aqui o verbo. Vou procurar quem ele está relacionado. Quem é que gosta de viajar? Eita, e agora, Glenn? Quem viaja? E uma outra observação aqui, nós temos gosto de viajar. Isso daqui, na realidade, é uma locução verbal. Eu não tenho só um verbo. Eu tenho dois verbos ligados por uma preposição. Locução verbal. E aí, vamos lá. Quem é que gosta de viajar? Oxe, eu lá sei. Não está aí escrito. Você está vendo quem está escrito? Não. Mas olha a conjugação. Gosto de viajar. Quando eu falo gosto de viajar, quem é que gosta? Eu. Opa. Eu. Você está vendo eu aí? Não, não estou vendo eu. Se não está vendo, ele está o quê? Sujeito oculto. Beleza? Viu um pronome pessoal do caso reto que concorda aqui com o verbo, no caso o verbo concorda com o pronome pessoal do caso reto, que não está na frase, você não está vendo, ele é sujeito oculto. Se você estiver vendo, está ali na frase escrito, é um sujeito simples. Fechado? Já vimos isso aí anteriormente. Próximo exemplo. E aí, tem um detalhe. Lembra que eu falei da terceira pessoa do plural? Então, quando você procurar o verbo, encontrei o verbo, Glenn, e agora? O que é que eu faço? Olha com quem ele está relacionado. Pum, olhei com quem ele está relacionado. Eita, terceira pessoa do plural, eles ou elas. Você vai analisar se não tem uma frase anterior que tem que está informando quem são eles ou elas. Se tiver na frase anterior, sujeito oculto. Se não tiver um referente, sujeito indeterminado, que é o próximo que a gente vai ver. Calma que vocês vão entender. Olha só esse exemplo aqui, ó. Os jogadores são espertos. Disseram que iam ganhar. Eita, bexiga. Onde é que está o verbo disso aí, Glenn? Vamos lá. Temos aqui o primeiro verbo, são, tá? Esse são aqui, quem é que são? Os jogadores. Aqui está o nosso primeiro sujeito. Sujeito dessa oração, sujeito simples, né? Os jogadores é que são. Espertos é um adjetivo, está caracterizando o sujeito, então isso daqui é um predicativo do sujeito. Lá vem o Glênio com um negócio difícil. Calma, gente. Predicativo do sujeito. Toda vez que tiver um predicativo do sujeito, tá? E um verbo de ligação, tá? Um adjetivo e um verbo de ligação, falando sobre o sujeito, a gente vai chamar ele de predicativo do sujeito. Tá bem? Vamos voltar ao foco. Sujeito oculto. Depois a gente vê isso. Vamos para outra oração. Disseram que iam ganhar. Quem é que disseram? Eles. Terceira pessoa do plural. Opa, terceira pessoa do plural. Cuidado. Esse eles aqui foi mencionado anteriormente. Quem são eles? Foram os jogadores. Está aqui, ó. Se ele está fazendo menção aos jogadores. Se esse ele está fazendo menção aos jogadores, isso daqui é um sujeito oculto. Sujeito oculto. Se não tivesse fazendo oração,
referência, por exemplo, tiver só a frase, disseram que ia ganhar. Eu sei quem foi que disseram? Não, não sei, então não é sujeito oculto, tá bem? Só será sujeito oculto se tiver um referente na frase antes. Se não tiver, não é sujeito oculto, tá bem? Vamos para a próxima questão. Já próximo sujeito já. Sujeito indeterminado. E agora que entra o danado sujeito indeterminado. Quando é que é o sujeito indeterminado? Eu sempre costumo dizer que o sujeito indeterminado é o sujeito do fofoqueiro. É quando chega alguém para você, fala assim, disseram, falaram, mas eles não dizem quem foi que falou. Só fala na terceira pessoa do plural. Então, quando alguém chegar para você agora e vier com essa história aqui, disseram, falaram, ouviram dizer, que não está correto, mas tudo bem, você já vai lembrar logo, eita, sujeito indeterminado, é o sujeito do fofoqueiro, tá? Então, ó, tá aqui, ó, disseram que ia ganhar. Nosso exemplo, o exemplo lá do sujeito da questão anterior, só que está sem o referente. Quem é que disseram? Eles. Opa, terceira pessoa do plural. Então, apareceu terceira pessoa do plural, você vai, ó, acender a luzinha de atenção. Tá bem? Então, acendeu a luzinha de atenção. Disseram que ia ganhar. Tem referente antes? Não. Sujeito indeterminado. Beleza? Deixa eu ver se tem outro exemplo. Tem. Falaram que você ia perder. Quem é que falaram? Não sei. Mas só que, ó, fala quem é que falaram quando você conjuga. Eles falaram que você ia perder. Quem falaram? Eles. Você está vendo eles? Não, não estou vendo eles. Ele está aqui escondidinho. Mas ele tem algum referente? Não, não tem referente nenhum. Não sei quem são de jeito nenhum. Então, sujeito indeterminado. Fechado? Bem simples, bem fácil, sem muito mistério, tá? Vamos lá para o nosso próximo tipo de sujeito, que é justamente a oração sem sujeito. O que dá na oração sem sujeito? E aí entra o nosso verbo haver. Lembra que eu falei, toda vez que vê um verbinho haver, o verbo haver na frase, você também vai acender sua luz de alerta. Tá? Porque você vai ver se esse haver ele tem sentido de existir ou acontecer. Existir ou acontecer. Espera que eu estou sofrendo aqui, mas eu consigo escrever. Acontecer ou de tempo decorrido. Se ele tiver tempo decorrido. Pronto. Se ele tiver nesses dois sentidos, oração sem sujeito, beleza? Vamos ver no exemplo que fica melhor. Ó. Por exemplo, havia animais na floresta. Você, mas não era para ser haviam animais? Não, não é. Porque haver, ó, em sentido, substitui haver por existir. Vê se cabe, ó. Existir. Ó. Existiam animais na floresta. Deu certo. Tá, e por que o haviam não está no plural? Porque eu não posso. O haver é um verbo impessoal. Ele não varia. Eita, Glenn, não estou entendendo nada. Calma, vamos uma coisa de cada vez. Depois a gente vai para a concordância. Agora você só pensa assim. O haver, se tiver em sentido de existir, a minha oração é sem sujeito. Beleza? Depois vai ter outra aulinha com concordância verbal e nominal. Eu explico essa questão dele variar ou não variar. Mas de agora, de imediato, você já coloca na sua cabeça. O haver, em sentido de existir ou acontecer, ele não varia. E se acontece isso, essa oração aqui é uma oração sem sujeito. Mas fala assim, não, mas quem havia? Animais. Não, mas só que o havia está no sentido de existir. Beleza? Se ele está nesse sentido, oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Vamos para o nosso próximo exemplo. Então, há tempos que tento passar na prova. Aí você chega e procura o verbo. Eita, eu tenho aqui, ó, tento passar. Eu tenho há tempos. Opa, há tempos. Ao existir aqui de novo, ó. Verbo existir, indicando tempo decorrido. Há tempos, há dias. Beleza? Então, ó, se está indicando tempo decorrido, oração sem sujeito. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma frasinha. Acho que eu tenho mais uma. Pela manhã choveu muito, então toda vez que tiver uma oração também.
indicando o fenômeno da natureza, né? Aqui é o fenômeno da natureza. Também vai ser uma oração sem sujeito. Então aqui, ó, pela manhã choveu muito. Então, fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Beleza? Então vamos partir para os nossos exercícios. Era para ter colocado aí assim para subir, mas eu não coloquei, não tem problema não. Vamos lá então, minha gente. Ó, nessa chargezinha aí, nessa tirinha aí, que é tradicional em provas, né? A gente tem aí a questão número 1. Aponte o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira. Então a gente vai lá no primeiro quadrinho e lê lá, ó, a pesca é o esporte mais chato do mundo. Aí você fala, eita, mas não tem verbo nessa oração. Tem sim aqui o verbo aqui, ó. Verbinho é, ó. Né? Verbinho ser. Então aqui, ó. A pesca é. Quem é? A pesca. Então ele quer saber qual é o sujeito. Sujeito, pesca. Lembra que o sujeito é o núcleo. O núcleo é o termo, o substantivo, tá? O artigo não entra. Aqui, ó. O sujeito apontado na questão anterior tem como núcleo do termo pesca. Respondemos duas questões numa paulada só. Próxima questão. Identifique o sujeito oculto na oração. Bom que ele já falou qual é o sujeito. Então, o ideal aqui era que nem tivesse. Identifique o tipo de sujeito, né? Então, vamos lá. Estamos sentados aqui por 20 minutos. 20 minutos. Quem é que estamos? Estamos se relaciona a nós. É a terceira pessoa do plural? Não é a terceira pessoa. É a primeira pessoa. Então, se é a primeira pessoa do plural e está escondida, sujeito oculto. Tá, Glenn, e se fosse a terceira pessoa do plural? Por exemplo, se tivesse aqui, estavam sentados aqui por 20 minutos. Aí quem é que estavam? Seria eles. E essa oração aqui seria o quê? Sujeito indeterminado. Beleza? Tranquilo, gente? Questão número 4. Ó. Havia poucos peixes. Eita, meu Deus do céu. Havia. Apareceu o verbo haver. Primeira coisa, eu vou tentar colocar existir e ver se serve. Vamos lá? Vamos ver se deu certo? Existiam poucos peixes naquele lago. Glenn, por que o havia você fala no singular e quando existir você fala no plural? Porque é o seguinte, o verbo haver ele é impessoal, mas o existir não é impessoal. Beleza? Tranquilo? Então, havia poucos peixes naquele lago. O verbo haver está em sentido de existir? Tá. Então, essa oração não apresenta sujeito. Oração sem sujeito. Ok? Questão número 5, nossa última questãozinha, né? Identifique a oração em destaque cujo sujeito é indeterminado. Então, se o sujeito é indeterminado, você vai lembrar do fofoqueiro. Tá? Sujeito fofoqueiro, é isso mesmo. Disseram, falaram, né? Então, vamos procurar aqui, ó. Olha a letra A já. Ligaram para saber como você se sente. Então, ligaram. Quem foi que ligaram? Eles. Eles, terceira pessoa do plural. Está escondido, né? Se não tem referente antes, não tem uma frase antes dizendo quem é eles, a gente não sabe. Então é o fofoqueiro. Já achamos que é o danado fofoqueiro. Letra A é nosso gabarito. Vamos olhar as outras alternativas para ver como é que tá? Então aqui, depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com o meu número e ligaram para dizer que a encomenda havia chegado. Aí você, eita, mas tem eles aqui, Glenn. Ó, também terceira pessoa do plural, oração sem sujeito, mas calma, minha gente. Vamos procurar o verbo. Ó, ficaram. Quem é que ficaram? Eles. Você está vendo eles? Tô. Então, isso aqui é sujeito simples. Você está vendo ele. Se você está enxergando ele, sujeito simples. Tá bem? Vamos lá para a letra C. Faz anos que não falo com ele. Então, quando tem tempo decorrido, isso aqui é uma oração, um tipo de frase oração sem sujeito também, tá? Aluga-se casa, quem é... Aí você, eita, Glenn, agora o que eu faço? Ó, aluga-se é verbo transitivo direto, a gente vai ver isso daí depois. Quem aluga, aluga o quê? Então, se é verbo transitivo direto e eu tenho essa partícula C aqui, ela funciona como uma partícula apassivadora. Se é uma partícula apassivadora, o termo casa passa a ser o sujeito da oração. Isso daqui, não se preocupem, que depois vai ter uma aulinha bem bisuradinha ensinando sobre
essa parte aqui para vocês, tá bem? Então, minha gente, aqui eu encerro essa aula de revisão para vocês. Boa sorte no testezinho de vocês, vai dar tudo certo. Faça a lista de exercícios que está indo junto. Amanhã tem revisão aqui na sala e a gente vai detonar nessa prova, beleza? Então, boa noite para vocês, bom restinho de final de semana. Aproveitem, descansem que amanhã tem mais, beleza? Até mais, tchau!